Este é um terceiro vídeo na sequência de consideração de barras infinitamente rígidas que sofrem translação. Nós vimos no primeiro vídeo todo o procedimento em que isso é feito num pórtico muito simples, um pórtico com uma viga e duas colunas. No vídeo anterior nós vimos para um pórtico com dois pavimentos rígidos e os pilares inextensíveis. E neste exemplo que nós vamos ver nesse vídeo agora, nós vamos analisar um pórtico com duas baias, ou seja, três pilares, e um deles é um pavimento rígido, um deles é uma viga infinitamente rígida. E também temos uma situação que a gente não tinha visto ainda no método de deslocamentos, nós já tínhamos comentado, mas não tínhamos mostrado um exemplo, em que tem um balanço livre. E nós já vimos que, no caso de balanços livres, nós consideramos o balanço só como uma transferência de cargas, ou seja, nós não consideramos a deslocabilidade dos nós livres de balanço como deslocabilidade. E neste exemplo nós vamos mostrar como que isso é feito nessa análise pelo método dos deslocamentos. Nesse vídeo nós vamos ver então um pórtico com uma barra infinitamente rígida horizontal que sofre translação. Nós já vimos nessa sequência dessa aula um vídeo inicial com um pórtico muito simples, em que nós tínhamos apenas uma viga que era infinitamente rígida e dois pilares. Depois nós vimos um pórtico de um edifício em dois pavimentos rígidos, né, e com articulações. E agora nós vamos ver um vídeo em que aparece também um balanço, porque nós não vimos ainda a solução de pórticos com balanço. Essa foi aquela primeira simplificação em que eu vou comentar aqui nesse vídeo. O pórtico é esse aqui, nós temos as barras todas são inextensíveis, os pilares são todos inextensíveis, com um parâmetro de rigidez da flexão EI, né, o módulo de elasticidade do material vezes o momento inércia da seção transversal, igual para todas as barras, constantes. Nós temos essa solicitação, esse balanço, com uma solicitação de uma carga pontual vertical e uma carga pontual horizontal na extremidade livre do balanço. Nós temos aqui uma viga carregada com uma força uniformemente distribuída para baixo, de 90 kg por metro, e na outra baia nós temos uma barra dessa viga que é infinitamente rígida. Tá? As condições aqui de suporte, temos um apoio de segundo gênero, dois apoios de segundo gênero nas extremidades, um apoio de primeiro gênero, os comprimentos estão indicados aqui dos pilares 4, 6 e 4. Tá? Então o que nós queremos é o diagrama de momento fletores do problema. Eu vou primeiro mostrar esse modelo no F-Tool, para que a gente possa entender da configuração deformada dele. Nem sempre a gente tem um programa de computador para fazer isso, mas como nós estamos resolvendo um problema e nós queremos explicar como é que é a solução, vamos mostrar a solução antes, a solução pelo menos em termos de deslocamento do problema, para que a gente possa entender como se comporta um pórtico quando tem barras inextensíveis e barra infinitamente rígida. Tenho aqui já a tela do F-Tool, com um modelo já criado. Esse mesmo modelo foi explicado. As propriedades aqui, nós temos propriedades de modo de elasticidade indicada. Nós temos também as propriedades de seção transversal que foram colocadas aqui. São propriedades, vamos dizer assim, de valores realistas. E nós também temos a condição de estabelecer aqui as restrições. Essas barras, em geral, não têm deformação axial, mas tem nem deformação por cesariamento, mas são flexíveis, né? Barras sem deformação axial, que é o que nós temos aqui. Quando eu seleciono todas as barras, exceto essa barra horizontal da direita, ela é um membro rígido, e isso é especificado no F-Tool com essa opção aqui. Tá? Eu vou desligar aqui as linhas de cota só para limpar o meu desenho, e vou também mostrar esse pórtico
só com só com uma força horizontal aplicada aqui. Então, eu vou retirar essa carga uniformemente distribuída dessa viga e vou alterar aqui o valor da minha força concentrada para só ter uma componente horizontal. Tá? Eu vou salvar isso aqui com um outro nome, só para nós termos aqui e não ficarmos utilizando nosso arquivo já salvo. Quando nós temos um modelo assim, com barras inextensíveis, é interessante a gente ver a solução em deslocamento, para a gente entender o que está acontecendo. Por exemplo, aqui eu tenho esse deslocamento do pórtico, em que eu estou ampliando, aqui eu posso mostrar aqui um fator de 400, exagerar, a escala de exagero dos deslocamentos em relação à dimensão da estrutura. O que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo que esse nó, que tem as barras flexíveis adjacentes, ele gira, ele tem uma rotação. Eu vou até exagerar mais aqui para ver como é que houve uma rotação desse nó. E ao passo que os outros nós do pavimento rígido, porque os pilares são inextensíveis, reparem também que todos os nós do pavimento, os 4, na verdade, os nós do pavimento, com exceção da barra do balanço, os 3 nós do pavimento que estão nas colunas, eles não têm deslocamentos verticais, só o nó da extremidade livre do balanço tem deslocamento vertical. Os 3 nós não têm deslocamento vertical porque as barras, os pilares são inextensíveis. Mas o fato da barra infinitamente rígida ficar sempre reta na configuração deformada faz com que não haja um giro da barra infinitamente rígida, por conseguinte não há um giro dos seus nós nas extremidades e por conseguinte não existe rotação nos pilares, na seção que se conecta dos pilares com o pavimento rígido. Isso é o que acontece, nós então não temos rotações aqui nesses nós, mas temos rotações nesse nó que tem as barras flexíveis. O que eu vou fazer aqui é adicionar um apoio fictício, seria a primeira parte do sistema hipergeométrico, em que a gente prende a rotação. Isso é um apoio que nós conseguimos no F2 fazer, não existe um apoio que prenda só a rotação, mas de fato, quando nós temos a consideração de barras inextensíveis, o que eu estou de uma certa maneira engastando aqui o nó, só não estou engastando porque ele ainda tem deslocamentos horizontais. Os 3 nós aqui têm os deslocamentos horizontais, mas essa chapa aqui em fictícia prendeu a rotação. Então nós estamos vendo que na criação do sistema hipergeométrico, a gente tem primeiro a gente coloca as chapas para prender as rotações e depois nós colocamos os apoios do primeiro gênero para prender as translações. Aqui, então, eu estou mostrando só a chapa. Outra coisa que nós temos que observar é que eu não estou colocando chapa nesses apoios do segundo gênero, porque nós estamos fazendo aquele macete, né, de que nós vamos encarar essas duas apoios como se fossem engastes. Eu vou aplicar aqui engaste, mas eu vou articular as seções da base. Ou seja, isso tem exatamente o mesmo comportamento que eu tinha do apoio do segundo gênero, no qual só chega uma barra. Eu só posso fazer essa interpretação quando eu tenho uma única barra chegando no apoio do segundo gênero. E o que nós vimos é que o nó não tem rotação, portanto não tem deslocabilidade, é um engaste, e a barra aqui é articulada. Com isso a gente diminuiu aqui 2 deslocabilidades do problema, a gente vai tratar essas 2 barras sempre como articuladas na base, ou seja, essa condição aqui de barra articulada, ela é equivalente a considerar o apoio do segundo gênero, ou seja, o apoio do segundo gênero, ele se comporta como uma articulação nesse caso. Então eu vou retirar aqui a rotação e a gente vê que esse comportamento é absolutamente igual. Então estou mostrando aqui, aproveitando para mostrar esse macete também, além de ter tratado essa questão de não colocar, a gente não precisa colocar chapa aqui nos nós
do pavimento rígido, porque as barras sendo inextensíveis, há apenas uma translação da barra infinitamente rígida, sem que haja rotação dos seus nós. Outra coisa que a gente também fez aqui, que a gente não está colocando apoio fictícios nos nós livres do balanço. É porque nós fomos considerar o balanço sem rigidez, simplesmente o balanço serve como transferência de cargas, as cargas que atuam no nó livre do balanço vão ser transferidas para o restante da estrutura, e isso só acontece no caso zero. Nos demais casos é como se o balanço não existisse. Nós vamos ver isso na solução desse problema. Então, aqui tem o F-Tudo só nos ajudou aqui a entender um pouco como é que configura essa deformação. Observe que então nessa situação que eu coloquei, a chapa eu tenho rotações nulas, ou seja, as tangentes dos pilares no topo são verticais. Nesses dois casos aqui as tangentes são inclinadas, porque é como se fosse articulação. E eu tenho embaixo aqui no pilar central um engaste, e a tangente também chega vertical aqui. A gente, de uma certa maneira, tem que entender como é que essa estrutura se deforma para resolver o problema. Nós vamos fazer isso em cada caso. Não é uma situação geral, que a gente tem sempre que visualizar a configuração deformada, mas em cada caso, onde nós temos ou uma situação de engastamento perfeito, no caso zero, ou uma deslocabilidade única imposta na estrutura nos demais casos, isso então nós temos que identificar. Na verdade, é necessário identificar a configuração deformada de cada caso básico, porque esse é o ponto de partida para resolver o caso. O que nós vimos aqui no F-Tudo está sendo só resumido aqui nessa imagem, em que eu tenho aqui essa deslocabilidade D1, é a rotação desse nó, ela é uma deslocabilidade, nós vimos que o nó tem essa deslocabilidade. Quando eu coloco uma chapa na criação do sistema de pejamento, para uma chapa fictícia para fixar essa deslocabilidade, eu ainda tenho essa possibilidade de deformação do porte. Portanto, eu tenho que prender essa deslocabilidade. Mas o que acontece é que quando uma barra infinitamente rígida não tem rotação, seus dois nós extremos não giram e não tem deslocamento na direção transversal a esta barra. Nesse caso, na criação do sistema piezométrico, deve-se impedir a translação da barra infinitamente rígida em sua direção axial. E isso é feito através da inserção de um apoio fictício do primeiro gênero. Como os nós da barra infinitamente rígida não têm rotação, não é necessário inserir chapas fictícias nesses nós. Isso, então, é o que nós vimos ali no F-Tudo e estamos repetindo aqui nessa figura. Quer dizer, todos os nós desse pavimento têm, na verdade, o mesmo deslocamento. O horizontal, que nós estamos dando o nome de D2, porque todas as barras são inextensíveis. Tanto as barras flexíveis quanto as barras infinitamente rígidas são inextensíveis. Então, o que nós temos também é que nós temos apenas um parâmetro para deslocamento horizontal do pavimento. Então, o que nós fazemos na criação do sistema empejamétrico é que nós inserimos aqui um apoio do primeiro gênero, um apoio 2, que vai prender esse deslocamento do pavimento como um todo. Tá? Esse apoio 2 ele poderia ter ficado em qualquer um dos nós, até no nó do balanço, porque uma vez que prenda o deslocamento horizontal de um nó, como todas as barras horizontais, todas as vigas aqui são inextensíveis, esse apoio vai ser suficiente para prender o deslocamento de todos os nós do pavimento. Isso nós já vimos, não mudou muito esse conceito quando nós tivemos barras infinitamente rígidas. O que mudou aqui, quando nós temos barra infinitamente rígida, foi o fato da gente não precisar colocar chapas nesses nós, onde há o encontro da barra infinitamente rígida. Isso é para o caso de translação, nós impedir o movimento na direção axial, que no caso aqui corresponde à direção horizontal dessa barra. Depois nós vamos ver na próxima aula que a situação em que vai haver não só uma translação, mas também uma rotação, giro da barra infinitamente rígida. Nós vamos, na sequência da solução desse problema pelo método de deslocamento, nós temos então, uma vez identificado o sistema empejamétrico, uma vez inseridos os apoios fictícios que prendem as deslocabilidades, a gente segue uma receita de bolo, né? A gente faz então uma superposição de configurações deformadas conhecidas de condições cinematicamente determinadas, em que nós isolamos os defeitos do problema. Na questão
No caso zero, que dessa superposição, nós vamos isolar o efeito da solicitação externa com as deslocabilidades presas, completamente impedidas. Ou seja, é uma situação de engastamento perfeito no caso zero. Nos demais casos, nós vamos isolar os efeitos em cada um deles das deslocabilidades do problema. Então, quando nós temos, então, uma situação de engastamento perfeito, o que nós sabemos é que as barras se comportam como barras totalmente engastadas. No caso da barra em balanço, nós estamos tratando uma situação em que há uma barra em balanço. A solução fundamental para isso é uma solução isostática. Isso não tem tabela para a solução isostática, que a gente determina só para o equilíbrio. Já para o caso da barra que está carregada, que é flexível, a barra central, que é essa carga uniformemente distribuída para baixo, elas têm um comportamento de barra biengastada. E aí a gente precisa consultar uma solução fundamental, que são as soluções de engastamento perfeito de barras carregadas. Essas soluções são necessárias, são as soluções fundamentais do metrocamento, parte delas, as outras são os coeficientes de locais, vamos ver nos demais casos, mas aqui nós temos, então, o que nós sabemos? Que a solução global do problema ela é obtida pela solução local de engastamento perfeito das barras carregadas. Então, nós temos duas barras carregadas, eu tenho essa solução do balanço, aqui eu tenho uma reação nesse balanço, isso é visto como uma reação, ela se comporta realmente como um balanço engastado, e o momento que aparece esse momento de 4, o braço que é 2, o comprimento do balanço, e aqui está indicado o sentido físico dessas reações. Essa aqui é outra solução fundamental também consultada. Esse 120 é o valor do momento de engastamento dos dois lados, e esse valor é QL2 sobre 12, sendo que o valor da carga, L, o comprimento da barra, e 12, então é a fórmula QL2 sobre 12. E aqui as reações também aparecem, reações verticais. Esses cortantes aqui aparecem na barra. Dessa solução fundamental de engastamento, eu vou verificar o que ocorre, como é que esses momentos aqui aparecem nessas barras. Elas têm essa situação de engastamento, mas alguém tem que fornecer essa situação de engastamento. No caso zero, essa chapa 1 está prendendo, quem está fornecendo esse momento de engastamento aqui, esse momento de engastamento, as duas barras flexíveis, é a chapa 1. Então, a gente pode entender isso isolando também o nó. Então, o nó recebe tanto os momentos que estão sendo transferidos como ação e reação, são os esforços internos aqui no modelo. Então, esse 40 que é no sentido horário, ele é transferido no sentido anti-horário para o nó, e o 120 no sentido anti-horário é transferido no sentido horário para o nó. Atua no nó o termo de carga, beta 10, que é a reação de engastamento externa que aparece para manter esse modelo totalmente engastado quando atua a solicitação externa. E também atuam aqui, são transferidas essas forças, que são os cortantes na extremidade das barras, são transferidas com sentidos opostos. E isso também é equilibrado pelo esforço normal aqui no pilar da esquerda. Essa é a única maneira de equilibrar essas forças transversais. Eu não tenho apoio vertical, porque as barras são inextensíveis, não precisou colocar um apoio que impedisse o deslocamento vertical desse nó. Daí, da onde que a barra é inextensível, tem que substituir o apoio. E ela está fazendo isso através de esforço normal na barra. Quer dizer, aquela história de barra inextensível, a gente não conhece o esforço normal a priori nela, a gente sabe simplesmente que ela não tem deformação axial, e ela pode ter qualquer esforço normal, e aí é o que está acontecendo aqui agora. Ela está tendo esforço normal para equilibrar o nó. E isso vai ser transferido para a barra vertical, para o pilar ali da esquerda. Outra coisa que acontece também é do lado direito aqui da viga carregada, eu tenho esse momento no sentido horário de 120. É a solução fundamental. A barra tem que ter essa solução fundamental. Eu conheço a configuração deformada dela, com a situação de engastamento perfeito, daí eu conheço os esforços. Tem que chegar nessa barra os esforços dessa maneira. Quem fornece, no caso do lado esquerdo, foi para cá a chapa 1. No lado direito, a gente não precisou colocar chapa aqui porque a barra está infinitamente rígida, então é a mesma coisa, a barra tem que absorver, tem que equilibrar o modelo como um todo. Então esse momento de 120 no sentido horário, ele é transferido como um momento de 120 no sentido anti-horário para a barra infinitamente rígida. Esse momento tem que chegar de algum lugar, e é assim que é ação e reação. Então esse 120 é o efeito da barra infinitamente rígida sobre a barra que é engastada, que é carregada.
Por outro lado, aqui a gente tem também que satisfazer o equilíbrio da barra infinitamente rígida, e é o que está acontecendo aqui. A gente tem que determinar os cortantes nessa barra, as forças transversais que aparecem na extremidade da barra, para que ela fique em equilíbrio também quando se aplica esse momento no sentido anti-horário de 120 na extremidade esquerda. Quem fornece esses cortantes transversais, que dá o conjugado formado por de valor 30 vezes 4 dá 120, esses cortantes eles vão ter que vir de algum lugar, eles vão vir, na verdade, através dos pilares, o central e o pilar da extremidade direita. Eles estão substituindo os apoios, que nós não colocamos apoio verticais porque as barras são inextensíveis. Mesma coisa, o esforço normal não é conhecido a priori. Mesma coisa em termos da barra infinitamente rígida. Eu não conheço o momento fletor nela a priori. Ela não tem deformação por flexão nunca, ela está sempre reta. Mas não quer dizer que ela tem momento nulo, momento fletor nulo. Ela tem, na verdade, qualquer momento fletor, ela nunca vai se deformar por flexão. Então, a gente determina os momentos que vão para a barra infinitamente rígida depois de terem determinados os momentos nas barras flexíveis, né? Então, estamos fazendo a análise que nós estamos fazendo quando nós temos barras inextensíveis e barras infinitamente rígidas. Essa é aqui a diferença. Quando a gente tinha barras flexíveis, ou extensíveis e flexíveis, todos nós que tinham deslocabilidade livre, a gente colocava um apoio fictício e a coisa não se propagava como nós estamos vendo aqui nesse caso. Não havia uma transmissão para as barras adjacentes como nesse caso aqui nós temos. Resumindo aqui o modelo global que nós temos, e já indicando esses momentos na convenção de sinais do método de deslocamento, quando o momento atua sobre a barra no sentido horário, ele aparece como negativo, por isso ele aparece menos 40. Quando ele atua sobre a barra no sentido anti-horário, ele aparece com o sinal mais nessa indicação do diagrama M0, que nós estamos fazendo aqui. Quando atua no sentido horário, aparece o valor menos 120, e quando atua no sentido anti-horário, aparece o sinal mais. Então, algumas observações aqui. O que vai para o nó, esse 40, eles são contrários, mas não, os sinais, a convenção de sinais foi feita para os momentos que atuam sobre a extremidade da barra. Então, é isso que nós estamos indicando o sinal aqui. O que vai para o nó é o contrário. Interessante, então, quando nós vamos fazer o somatório dos momentos aqui. No nó isolado, a gente vai ter que beta 10 mais 40, porque é sentido horário, menos 120 no sentido horário, é igual a zero. Quando a gente passa por sinal as forças para o lado direito do igual, o que a gente vai obter é que é beta 10 igual a menos 40 mais 120. Ou seja, nós estamos demonstrando que, pela convenção de sinais, o beta sempre tem o sentido dos momentos que atuam nas barras. E por isso que a gente pode somar direto esses momentos que estão aqui no diagrama, na extremidade das barras. Pelo equilíbrio nodal, que recebeu a transferência dos momentos nos sentidos opostos, isolando o nó, a gente demonstra que podemos sempre somar diretamente de momentos que aparecem no sinal da convenção de sinais do método. Nós podemos somar direto, que é só isso, beta 10 menos 40 mais 120 dá, então, mais 80. Por outro lado, nós temos também que entender essa questão dos normais, e aqui está sendo mostrado, esse 200 eu já tinha visto, que era 20 mais 180, isso transfere via esforço normal lá para baixo, que por sua vez vai chegar. Então, uma coisa que a gente tem que também já ver é que o sentido dos cortantes nas vigas lá em cima é o sentido da reação de apoio. Tá? Então, isso vai acontecer sempre, a gente vai salientar isso sempre. A mesma coisa aqui, eu tenho 180 e 30, os dois para cima. A minha reação aqui no pilar central é 210, a soma dos dois. Essa força aqui é 30 para baixo, a reação aqui embaixo é 30 para baixo. Isso chegou aqui via esforço normal nos pilares que a gente não tem conhecimento a priori, porque as barras são inextensíveis. Elas substituem os apoios verticais que nós teríamos colocado lá em cima se fosse barras extensíveis. O que está faltando é determinar esse beta 2,0, e o que a gente vê é que essa força de 10 aqui, ela não tem para onde ir, a não ser seguir via esforço normal em todas as vigas aqui do pavimento. Ela não pode descer essa carga para os pilares. Por quê? Porque os pilares não têm cortante. Mas por que os pilares não têm cortante? Porque não tem momento fletor derivado do momento ao cortante, então não vai cortante nenhum para as barras. Então, a solução aqui do beta 2,0 é fazer o somatório global na direção horizontal, vai ser beta 2,0 mais 10, vai ficar menos 10 aqui. Então, aqui nós já atingimos então toda a solução global aqui do problema, nós indicamos o momento M0,
e temos tudo resolvido com base numa situação inicial de engastamento perfeito, ou seja, conhecendo a situação cinemática de engastamento perfeito e as cargas aplicadas, nós conhecemos todos os esforços que aparecem nas barras e conhecemos tudo que é externo que aparece nos apoios originais do modelo e nos apoios fictícios. Eu conheço, então, tudo sobre o problema, dada a configuração cinemática de engastamento perfeito. O próximo caso básico, é o caso 1, é o caso em que nós vamos isolar o efeito da deslocabilidade D1. A deslocabilidade D1 é a rotação desse nó aqui superior, em que nós temos barras flexíveis chegando nele. Observe então que o balanço ele é totalmente livre, nós não colocamos nenhum apoio fictício na extremidade livre do balanço. O balanço apareceu lá no caso 0, recebendo as cargas e transferindo, mas sem nenhuma rigidez associada ao balanço. Esse aqui é o procedimento, é um truque, é um macete que nós fazemos por causa do balanço. Com isso a gente tem um número menor de deslocabilidade, a gente já é o primeiro tipo de simplificação. E aqui nesse exemplo está aparecendo bem. A rotação imposta, né, de D1 igual a 1, deixando o valor de D1 que é incógnito em evidência, ela, quando nós giramos o nó, o balanço gira livremente, não exerce nenhuma resistência a esse movimento, ele fica reto, se gira como um corpo rígido. Esse é um procedimento que a gente faz. A gente só vai sempre fazer assim com balanços, aqui quando a gente resolve manualmente. A segunda observação que nós temos que fazer aqui veja que o apoio 2, ele está prendendo o deslocamento D2 no caso 1. Então, se está prendendo, ele está se comportando aqui como essa barra está engastando, prendendo de fato todos os deslocamentos na extremidade direita dessa pia que tem essa deformação provocada pela rotação, ou seja, aqui é que se comporta como um engaste mesmo na extremidade direita dessa barra. Então ela sofre um giro na extremidade, na outra, já o pilar aqui deformável que sofreu esse giro em cima, embaixo a gente já mostrou que a gente está considerando para todos os efeitos que a barra é articulada, nós não colocamos chapa nesse nó porque nós estamos interpretando isso como sendo um engaste e um apoio, substituindo esse apoio de segundo gênero por um engaste e uma articulação na barra. Nós já mostramos isso. Então aqui é o ponto de partida do caso, essa configuração deformada é imposta, a gente tem que sempre visualizar essa configuração deformada do caso básico. E o que nós queremos obter são os momentos e a força que aparecem nos apoios fictícios do sistema empejométrico, que são chamados coeficientes de rigidez globais, é o K11 e o K21. O segundo índice 1 é o índice do caso, o primeiro índice é na direção de qual deslocabilidade. Então, o K11 é um momento na direção da deslocabilidade D1, provocado por D1 igual a 1. K21 é a força que aparece no apoio 2, provocada quando nós impomos aqui essa configuração deformada, onde D1 é igual a 1. Eu não sei qual é o sinal desses coeficientes de rigidez, a gente está aqui, eu estou mostrando só os coeficientes de rigidez com seus sinais positivos, ou seja, a convenção é esse momento, assim como a rotação é positiva no sentido anti-horário, e força horizontal é positiva da esquerda para a direita. Uma vez que a gente identificou essa configuração deformada do modelo como um todo, globalmente, nós vamos olhar para cada uma das barras flexíveis, barras que podem se deformar, e verificar quais são os esforços que atuam nela. Nós conhecemos a configuração deformada dessas barras, então a gente conhece os esforços que atuam nela. É isso que está sendo mostrado aqui. Eu tenho as soluções fundamentais que nós utilizamos são essas duas. O balanço não é como se não existisse, ele está sendo indicado ali, mas ele gira livremente, sem nenhum esforço. Os momentos que aparecem são esses momentos já conhecidos, já quando eu imponho uma rotação numa extremidade, que a extremidade oposta é engastada, o momento é 4i sobre L, sendo L igual a 4, 4i sobre 4, aparece na extremidade oposta o momento também, no sentido anti-horário, que é a metade, 2i sobre 4, e os cortantes que aparecem aqui são tais que equilibram. Dois momentos são no sentido anti-horário, e então esse conjugado formado pelos cortantes é no sentido horário, então a força transversal na esquerda é para cima, a força transversal na direita é para baixo, e os valores são a soma dos dois momentos dividido pelo braço de alavanca, 6i sobre 4 quadrado. Na barra vertical de baixo, que é articulada embaixo, o momento que aparece para dar um giro unitário é no sentido anti-horário também, 3, só que agora é 3i sobre L, sendo L igual a 4, e os cortantes esse momento também dividido pelo braço de alavanca, dá 3i sobre 4 ao quadrado. Essas duas são soluções fundamentais
de coeficiente de rigidez locais de barra. Tá? No caso, coeficiente de rigidez, a rotação, porque é uma rotação imposta. O que ocorre na barra infinitamente rígida, nós não conhecemos a priori. Nós sabemos que ela está engastando aqui essa seção da barra, da viga que tem essa deformação, então ela tem que trabalhar, ela vai absorver o equilíbrio. Então, se esse momento aqui atua no sentido anti-horário, na viga tem que atuar no sentido horário, contrário. E, por sua vez, essa viga também tem que, viga infinitamente rígida, tem que estar em equilíbrio. Tem um momento no sentido horário de 2/4, vai ter que ter um conjugado que equilibra isso. Se a gente não tem uma solução fundamental para isso, a gente está equilibrando, porque nós temos que equilibrar. Essa é uma situação. É o preço que a gente paga por não ter uma chapa aqui, porque a barra é infinitamente rígida, então a gente tem que trabalhar, tem que absorver esse momento para ela ficar equilibrada também. Tem que aparecer forças transversais e os sentidos são tais que equilibram ela também. E o valor é 2/4 dividido pelo braço de alavanca, que é 2/4 ao quadrado. O que nós temos aqui? Partimos da configuração deformada do modelo global, olhamos para as configurações deformadas de cada uma das barras que podem se deformar e esses esforços têm que chegar nessas barras, porque isso é a solução fundamental. Como que eles chegam? No caso desse momento, ele chega porque tem uma viga infinitamente rígida, então ela absorve o equilíbrio. Os cortantes vão ter que chegar de alguma maneira. Não tem apoios fictícios do primeiro gênero verticais aqui, então vai acontecer o que nós já vimos, vai transferir via esforço normal. E já essa forcinha aqui de cima também ela tem que chegar em algum lugar. Como é que ela vai? Ela vai também ser transferida via esforço normal aqui nas vigas. É isso que a gente está tendo aqui. Então, os cortantes que aparecem em cada barra lá no pavimento, cada viga, eles são transferidos via esforços normais nos pilares, é isso que está sendo mostrado aqui, com os sentidos dos cortantes que aparecem nas vigas lá em cima. Aquele cortante que aparece aqui em cima no pilar, ele é transferido diretamente para cá, isso dá um sentido positivo, mas nós também podemos ver isso globalmente, fazendo somatório de força na direção horizontal, já que essa reação é para a esquerda, e aqui não tem nem reação nem reação. Por que não tem reação? Porque não tem deformação por flexão, pode se deformar por flexão, então não tem momento, então não tem cortante também. Então, essa K21 ele sai de duas maneiras. Ou eu faço o equilíbrio global, somatório de Fx igual a zero, dá K21 menos 3/4 ao quadrado igual a zero, dá 3/4 ao quadrado, 3/16. Mas eu também, esse 3/16 também é o valor do cortante que aparece aqui no topo desse pilar da esquerda, que por sua vez ele tem que ir para algum lugar. Da onde ele vem? Ele vem, na verdade, lá do K21 mesmo, via esforço normal nas vigas. Então, a gente tem que entender quando você tem barra extensiva, como é que isso se comporta, e assim como a gente tem que entender como é que a gente tem viga infinitamente rígida que ela absorve os momentos das outras barras, porque nós não colocamos chapa nos nós aqui nesse caso. Os momentos que estão indicados aqui são momentos na convenção de sinais do método, quando então é no sentido anti-horário. Então, esses momentos aqui são positivos, e na viga infinitamente rígida aparece um momento, que é menos 2/4. Então, a gente, sempre na convenção de sinais do método, quando não há um momento externo atuando, não há a soma dos momentos na convenção de sinais, tem que dar zero, e é o que está acontecendo aqui. Então, o problema está todo resolvido. Eu tenho também o K11, a gente já meio que demonstrou no caso zero lá, que basta você somar esses valores aqui, que aparecem nos momentos adjacentes à chapa, os sinais que ele tem. Então, aqui o K1 é mais 3/4, mais 4/4, e isso é sempre assim. O K1, o termo que I igual a J, todas as parcelas tem que ser obrigatoriamente positivo. Aqui dá o valor global do K11 e o valor do K21 nós já explicamos, ou seja, nós já temos todo o caso 1 aqui feito a partir da configuração deformada, que é resultante da imposição de D1 igual a 1. O valor de D1 é uma incógnita, a gente aplicou unitário, está sendo multiplicado pelo lado de fora aqui por um valor final de D1 que nós vamos deduzir e determinar a partir do equilíbrio global do modelo, quando nós tivermos também o caso 2 no processo. Agora vamos ver o caso 2, em que nós isolamos a deslocabilidade de D2, vamos impor um deslocamento unitário D2 igual a 1, deixando em evidência o valor da deslocabilidade. Esse deslocamento D2 igual a 1 está sendo imposto na direção horizontal para a direita, porque é a convenção de sinais de deslocamentos horizontais, positivo para a direita. O que nós também temos que saber é que, como as vigas todas são inextensíveis, uma vez posto aqui um deslocamento D2 igual a 1, esse nó
da direita, na verdade eu estou deslocando horizontalmente todos os nós do pavimento. O que já foi dito, o apoio 2 podia estar em qualquer um dos nós do pavimento, que a imposição de um recalque horizontal de 2 igual a 1 seria absolutamente igual, ou seja, a configuração deformada seria a mesma nesse caso. E o que nós já vimos também é que quando, no caso 2, a chapa 1 está prendendo aqui a rotação, então o que nós temos aqui é uma situação em que todos os nós do pavimento não tem nenhum giro. O balanço ele vem rigidamente com uma translação sem nenhum efeito, né? E depois nós temos essa situação, essa configuração deformada, como está mostrado aqui, em que há um deslocamento horizontal do pavimento, e as deformações dos pilares são tais que as tangentes são sempre verticais no topo de cada pilar, e as deformações são tais que dependem da condição de articulação da extremidade oposta. No caso dos pilares extremos, como tem aquele apoio de segundo gênero, nós estamos considerando que isso é uma articulação, a tangente não obrigatoriamente chega vertical, que seria a direção indeformada da barra, mas ela chega inclinada porque a articulação não fixa essa rotação. Então é uma tangente qualquer, por outro lado o momento é zero, né, nessa extremidade. Já no pilar central, em que a gente tem a extremidade lá embaixo, oposta à extremidade lá de cima, né, ela é uma extremidade engastada, a tangente chega aqui vertical. Então, reparem a diferença de deformação entre os pilares extremos e o pilar central. Todos têm rotação nula no topo, mas os pilares da extremidade são livres de girar na extremidade inferior, enquanto que o pilar central não. Nós vamos olhar para essa configuração deformada e vamos olhar para cada uma das barras deformáveis e ver qual é a deformação que elas têm. São soluções fundamentais de coeficientes de rigidez locais que nós temos disponível para isso. Eu estou interessado em determinar, no caso 2, os valores dos coeficientes de rigidez globais deste caso, que são o K22 e o K12. Né? K12 é o momento que atua através da chapa 1, no caso 2, para manter o modelo em equilíbrio nesta configuração deformada imposta. E o K22 é a força que tem que ser aplicada também pelo apoio 2 para dar esse deslocamento de 2 igual a 1. Então, essa é a configuração deformada do caso, é o ponto de partida. E aí nós vamos olhar para cada uma das barras que se deformam. Né? A viga não tem deformação, essa viga flexível aqui, ela tem apenas um movimento de corpo rígido, e o balanço também, mas os pilares todos têm deformações que são resultantes da imposição de D2 igual a 1, deslocamento no topo dos pilares unitários na direção horizontal, mantendo as rotações nulas naquelas extremidades. As soluções fundamentais estão indicadas aqui, isso é tabelado, nós já vimos isso. O momento que aparece também sempre tem um sentido compatível com a concavidade da deformação das barras. Então, aqui eu tenho uma barra desse pilar da esquerda, tem uma concavidade para a esquerda, as fibras da direita são sendo tracionadas, e esse momento que aparece é compatível com essa condição de que a fibra da direita no topo é tracionada. Então esse é o sentido do momento, isso é uma coisa que a gente tem que realmente enxergar, embora a tabela tenha esse sentido físico, é sempre bom a gente olhar a deformada e ver se o sentido do momento está correto. As forças transversais, os cortantes nos pilares, no pilar aqui, são tais que equilibram a barra nessa configuração. Se eu tenho um momento no sentido anti-horário, essas forças têm que formar um conjugado no sentido horário, que é o que está acontecendo, e o valor deles é o momento dividido pelo braço de alavanca, 3 aí sobre 4 ao cubo. O pilar da direita tem a mesma situação, mesma configuração deformada, né? E o pilar central ele tem a situação de que é engastado do outro lado. O momento que aparece, a concavidade no topo é para a esquerda, as fibras da direita são tracionadas, no momento estão no sentido anti-horário. Embaixo agora eu tenho uma inversão de concavidade, agora a concavidade é para a direita, fibras da esquerda tracionadas, e aí eu vejo que o momento também tem que ter o sentido anti-horário para ser compatível com tracionando as fibras da esquerda aqui embaixo. Os valores são 6 aí sobre 6 ao quadrado, 6 é o vão também da barra, 6 aí sobre L2, os dois momentos, e os cortantes são tais que equilibram a barra nessa configuração deformada, e formam um conjugado no sentido horário para equilibrar os dois momentos. Então, o valor da força do conjugado é a soma dos dois momentos, dá 12 aí sobre 6 ao quadrado, dividido pelo braço de alavanca, que é 6, então dá 12 aí sobre 6 ao cubo, nesse sentido. Uma coisa interessante também que a gente tem que sempre salientar, veja que os cortantes em cima
saíram com sentido para a direita, não podia ser de outra maneira, né? Porque se eu estou impondo um deslocamento para a direita, a força lá em cima, onde está sendo imposto o deslocamento, tem que ter mesmo sentido de deslocamento imposto, não faria sentido físico contrário. Já as reações são contrárias, os sentidos são sempre para a esquerda. A gente tem que entender de onde que vem cada um desses esforços que aparecem nas barras. Elas têm esses esforços, isso é, conhece a configuração deformada de uma barra deformável, então a gente conhece os esforços que ela tem. Isso é a máxima do método de deslocamento. E isso tem que chegar de algum lugar na barra. E é daí que a gente tira. Da onde chega esse 3 aí sobre 4? A gente vai ver que isso aqui é, na verdade, o K12, ou seja, o momento que vem através da chapa 1. Tem aqui uma chapa 1. Já esse momento aqui, no topo do pilar central e no topo do pilar da direita, não tem chapa aqui. E aí, como é que isso fica em equilíbrio? Da onde chega esse momento vem pela barra infinitamente rígida. Ela vai ter que absorver esse equilíbrio. Então, aqui é uma ação e reação. Se o momento atua no topo do pilar no sentido anti-horário, na viga infinitamente rígida ele atua no sentido oposto. Isso é um esforço interno, esse momento protetor é um esforço interno, e aí dá esse momento. E aí eu tiro também que para essa barra infinitamente rígida tem que ter equilíbrio. Aparece o momento do horário na esquerda, que é 6 sobre 6 ao quadrado, e aparece o momento do sentido horário na direita, que é 3 sobre 4 ao quadrado, e isso tudo tem que estar em equilíbrio. Então a gente soma os dois momentos e vai equilibrar por forças transversais, e o valor da soma dos dois momentos dividido pelo braço da alavanca dá o valor que está mostrado aqui de uma forma de fração. 51 aí sobre 576. Isso tudo tem que chegar nessas barras. Os cortantes que aparecem em todas as barras têm que chegar de algum lugar. E chega através de esforços normais nas outras barras. E momentos aqui no topo já mostrando para onde foi. Foi para a barra infinitamente rígida. Esse daqui aqui vai para a chapa 1. Então é o que nós temos aqui. O nosso K12 é, na verdade, direto aqui, 3, mais 3 sobre 4 ao quadrado. Os momentos que aparecem nos topos de todos os pilares são positivos, são anti-horário, o que vai para a viga infinitamente rígida no sentido horário, então é menos, e aí o equilíbrio global do nó está satisfeito, porque não tem momento externo, então, mas a soma dos momentos está zero na convenção de sinais do método do deslocamento. E nós estamos mostrando aqui todas as reações que são os esforços que aparecem nos apoios originais. Nós temos duas maneiras. Uma maneira de determinar o K12, já nós mostramos, é o momento que está aqui na chapa 2, vai direto para a chapa 1, o momento que está no topo do pilar da esquerda, e a gente já até mostrou aqui, basta você olhar o sinal que está aqui no diagrama do momento indicado, com o sinal que ele tem, esse é o K12, vai direto para a chapa. E tem o mesmo sentido, o K12 tem o mesmo sentido do momento que atua na barra, por isso que a gente joga direto, com o sinal que tem aqui no diagrama. Já no K22, a gente também quer determinar esse K22, tem duas maneiras. Eu posso somar os cortantes que estão no topo dos pilares com o sentido dos cortantes que ele tem, ou seja, tudo da esquerda para a direita, então é um sentido positivo, ou eu posso fazer o equilíbrio global considerando as reações horizontais que são para a esquerda. E aí a gente passa por o outro lado do sinal de igual e fica a mesma coisa, fica K22 é igual a mais 3 sobre 4 ao cubo, mais 12 sobre 6 ao cubo, mais 3 sobre 4 ao cubo, e isso somado dá esse valor 43 sobre 288, mais tudo positivo. Então eu tenho já todos os meus 3 casos básicos, tudo resolvido. Eu tenho todos os termos de carga no caso 0, os coeficientes de rigidez globais no caso 1 e 2, e eu tenho também os diagramas de momento indicados na conversão de sinais na extremidade de todas as barras dos 3 casos. Daí eu posso finalizar o problema fazendo o equilíbrio global. O equilíbrio global, então, é satisfeito quando nós fazemos a superposição dos 3 casos básicos, e aí a gente já viu isso diversas vezes. A primeira equação de equilíbrio é a soma dos momentos que atuam nos 3 casos através da chapa 1, somadas dá 0, e é uma condição de equilíbrio que diz, olha, não existe chapa fictícia, o momento externo ali é 0, então é uma condição de equilíbrio. O K1 e o K12 foram determinados para D1 igual a 1 e D2 igual a 1, respectivamente. E no beta eu tenho, no caso 0, eu tenho o termo de carga beta 1, 0, que é o que atua na chapa 1
para engastar completamente o modelo. Já vimos esses valores. Temos a segunda equação de equilíbrio, é a que impõe que, como não tem o apoio 2, fictício 2, a gente está dizendo que a força horizontal total na superposição dos três casos no apoio 2 é nula, então vai dar beta 2,0 mais K2,1D1 mais K2,2D2, K2,1 e K2,2 são para valores unitários da deslocabilidade. Resumindo aqui de uma forma matricial esse sistema de equações, com os valores de beta 1,0, beta 2,0, mais 80 menos 10, e os coeficientes de rigidez globais estão colocados aqui, em que eu coloquei o EI do lado de fora. Repara sempre que o K2,1 ou o K1,2, isso tem que acontecer sempre, isso é uma consequência lá da dedução que nós fizemos dos coeficientes de rigidez locais, pelo princípio dos deslocamentos virtuais, e também como a gente compõe os coeficientes de rigidez globais a partir dos coeficientes de rigidez locais, isso prevalece, ou seja, o KIJ global é igual a KJI global. Então, sempre tem que acontecer isso, são os valores indicados. Resolvendo esse sistema de equações, a gente vai ficar em função de 1 sobre AI. Aqui nós temos um deslocamento menos, uma rotação menos, quer dizer o que deu 1 menos? Quer dizer que é uma rotação no sentido horário. E o valor do deslocamento de 2 é esse aqui. É interessante a gente ver aqui no F-Tool esse resultado dessa configuração deformada com esses valores de deslocabilidade. Veja que os valores são pequenos, porque EI é um valor grande em geral, é da ordem de 10 a quarta quilômetro por metro quadrado, e esse valor é um deslocamentos e rotações pequenos, como devem ser. Para a gente resolver quais são os resultados do modelo, aqui eu tenho o modelo global, eu vou mostrar a configuração deformada do modelo, exagerada, evidente, isso aqui tem uma configuração deformada, vou botar aqui da ordem de 200, eu estou multiplicando todos os deslocamentos por 200, e repara que aquele deslocamento D1, a rotação D1 ser negativa, significa que é no sentido horário, que é o que a gente está mostrando aqui, né? E o deslocamento D2 ser positivo é porque é no sentido para a direita. Então, está consistente aqui o que aconteceu, apesar da carga do balanço aqui, o giro induzido aqui pela carga atuando na viga fez com que o nó girasse no sentido horário e o balanço até levantou. Mas se eu olhar aqui, os valores são valores pequenos, tanto de deslocamento horizontal, que é da ordem de 1 centímetro, né, e ou menos que isso, poucos, 7 milímetros, e o que nós temos a rotação também é uma rotação bem pequena, de 2 vezes 10 a menos 3 radiano, e esse deslocamento vertical é nulo, praticamente 10 a menos 19 é lixo numérico, e eu tenho todos os deslocamentos horizontais desses 3 nós do pavimento, os 4 nós, na verdade, são todos iguais, né? Aqui a rotação é nula, no caso da barra infinitamente rígida, a rotação aqui, embora um valor bem pequenininho aqui, mas é lixo numérico. E, enfim, aqui está mostrando como que ficou essa configuração deformada, que é compatível, que nós descobrimos então de D1 negativo e D2 positivo, todos nós temos o mesmo deslocamento D2 para a direita, está positivo. E nós também podemos ver, que a gente vai ver já já, o diagrama de momento fletor aqui do caso, já a superposição, o F2 já mostra já essa superposição, mas para a gente chegar nele a gente precisa de uma etapa intermediária, que é o que eu vou mostrar agora. A etapa intermediária para chegar no diagrama final, aqui estou reproduzindo o diagrama final, que a gente acabou de ver lá no F-Tool. O F-Tool já indicou aqui o momento máximo na viga, a gente está só construindo esse momento, pendurando aqui esse 180, que é o QL2 sobre 8, o valor está no momento de viga biapoiada para carga uniformemente distribuída. Mas para a gente chegar nesse diagrama, desenhando do lado da fibra que é desenhado, cada ordenada é desenhada do lado da fibra tracionada na barra, a gente precisa primeiro obter esses valores de momentos, a gente obter isso fazendo uma superposição de efeitos, em que nós já conhecemos os valores de D1 e D2, e nós já obtivemos os momentos M0, M1 e M2 de cada caso, sendo que M0 é o momento indicado na convenção de sinais do método de deslocamentos, nas extremidades de cada uma das barras, e M1 e M2 são devidos a valores unitários das deslocabilidades, nos casos 1 e no caso 2. Essa soma nas extremidades de cada uma das barras é feita na convenção de sinais do método de momento, então os valores, nós já mostramos isso em diversas situações, é análogo aqui nesse caso, tá? Então,
Em cada momento que atua em cada extremidade indicada de barra aqui, a gente faz essa conta. Toma o valor do M0, soma o valor do M1, multiplica pelo valor do D1 com o sinal que ele tem, o valor final. Todos os diagramas M1 e M2 são função de EI, do parâmetro da rigidez da flexão, produto do modo de elasticidade pelo momento de inércia, mais os valores das deslocabilidades que nós encontramos são função de 1 sobre EI, então o EI vai cancelar e a gente vai ter essa soma desses valores aqui em todas as barras. É observar que esses momentos que atuam cada um dos nós, a soma dele na conversão de sinais dá zero, e nós aqui no caso, nesse nó da esquerda, nós obrigamos a ser zero na primeira equação de equilíbrio, porque era o momento total da chapa 1 tem que ser zero, daí a gente chegou nesse valor. Nos outros nós aqui, nós cuidamos que em cada um dos diagramas os momentos se anulavam aqui, nós já fizemos isso porque não tinha chapas, né, no topo desse nó. O fato é que os nós estão todos equilibrados, se você somar os momentos adjacentes a cada um dos nós na convenção de sinais dá zero. É evidente que aqui embaixo, no pilar, esse momento não dá zero, porque tem uma reação de apoio em gasto. E aí a gente tem que interpretar os sinais da convenção para poder traçar do lado da fibra tracionada o diagrama final, que é o que nós queremos, o diagrama nesse formato aqui. Isso é uma etapa que a gente já fez isso várias vezes, não faz sentido a gente reproduzir, mas o problema termina quando nós determinamos o diagrama no momento na convenção usual de traçado, que é a convenção em que nós desenhamos do lado da fibra tracionada e nem colocamos sinal no diagrama, que não precisa, porque o que importa é saber de que lado é tracionado da barra. Do lado, no caso das barras horizontais, tracionado em cima ou embaixo, no lado quando tem barras verticais, o traciona à esquerda ou à direita, é isso que a gente está interessado, né? Então, esse foi um modelo em que a gente fez detalhadamente todos os procedimentos para chegar nesse diagrama no momento, mas foi um caso em que nós tivemos uma barra infinitamente rígida que sofre translação, né? E nós vamos ver, isso termina então esse módulo, né, que nós fizemos com barras de translação, foram 3 vídeos. O primeiro em que a gente dá motivação para existir essas barras infinitamente rígidas, a questão dos pavimentos. Depois nós resolvemos um problema de um pórtico simples, depois nós resolvemos um problema com um pórtico com 2 pavimentos rígidos, e finalmente esse problema nós acabamos de resolver com esse balanço e essa combinação de barras flexíveis com barra infinitamente rígida. Isso dá então um procedimento geral para a gente resolver isso manualmente. É evidente que no computador, o computador faz isso mais automaticamente, mas é sempre bom a gente entender como é que se comporta esse modelo e resolver manualmente, como nós fizemos, é interessante. Nós estamos entendendo o comportamento da estrutura.